Cumprimento os irmãos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Rodrigo Figueiredo. Estarei dando início a mais um estudo bíblico sobre o livro do Apocalipse e Escatologia, estudo bíblico da Primeira Igreja Batista no Andaraí. E nós falaremos na nossa aula de hoje sobre a Nova Jerusalém, a Jerusalém Celestial. Ou seja, falaremos sobre novos céus e nova terra, uma nova criação realizada pelo nosso Deus. E para tal, nós comentaremos então na aula de hoje o livro do Apocalipse, capítulo de número 21. Convido você a abrir a sua Bíblia e estaremos então agora lendo os versículos e comentando os versículos do capítulo de número 21 do livro do Apocalipse, que começa assim: Então, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinha passado, e o mar já não existe. Então agora João está tendo uma visão sobre essa nova realidade que será realizada por Deus. E é interessante notarmos que isso é o cumprimento daquilo que desde o Antigo Testamento já vinha sendo anunciado pelos profetas, a realização de novos céus e de nova terra. Percebam, por exemplo, nesse texto de Isaías, capítulo 65, verso 17, que diz: Pois vejam, criarei novos céus e nova terra. E mais ainda, nós vemos em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, que essa criação, essa recriação de Deus, ela já teve o seu início e terá sua consumação. Porque notem que diz o seguinte o texto: Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Ou seja, aqueles que entregam as suas vidas ao senhorio de Cristo, ao reinado de Cristo, essas pessoas já partilham dessa nova criação desde já, que terá a sua consumação na segunda vinda de Jesus, quando então teremos então nossos corpos glorificados, uma nova criação plenificada e habitaremos numa nova realidade, novos céus e nova terra. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas, no momento em que entregamos nossas vidas ao senhorio de Cristo. Assim, a gente mantém a metodologia que estamos utilizando até aqui, do já e do ainda não. Assim como o dragão já foi derrotado na cruz e o dragão terá sua derrota planificada na segunda vinda de Jesus, assim também nós somos nova criação, nós somos uma nova criação a partir do momento que entregamos nossas vidas a Cristo e partilharemos dessa nova criação realizada por Deus de forma plena na sua segunda vinda. Então, entre a primeira vinda de Jesus, a Epifania, e a segunda vinda de Jesus, a parousia, é a história da salvação sendo desenrolada e narrada e revelada no livro do Apocalipse. E o texto continua dizendo no verso 2: Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva, adornada para o seu marido. E olha que questão interessante aqui, nesse momento do texto. Porque, mantendo o método que estamos utilizando, notem que em Hebreus, capítulo 12, do verso 22 ao 23, a gente percebe a Nova Jerusalém, a Jerusalém Celestial, como sendo apresentada já no momento em que o cristão entrega a sua vida a Jesus. Ou seja, no momento em que a pessoa é salva, em que ela entrega a sua vida ao senhorio de Cristo, ela já passa a habitar, a chegar, a ter acesso a essa nova Jerusalém, que terá a sua plenificação na segunda vinda de Jesus. Então, percebam que a metodologia que estamos utilizando continua sendo estabelecida aqui. Olha o que diz Hebreus, capítulo 12, do verso 22 ao 23. Mas vocês chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém Celestial. Vocês chegaram. Vocês não chegarão. Vocês chegaram a Jerusalém Celestial, a cidade do Deus vivo. Chegaram aos milhares de anjos em alegre reunião. A igreja dos primogênitos. Então, olha só que questão interessante. O texto de Hebreus relaciona a Jerusalém Celestial com a igreja. E isso é oportuno aqui, né? Ou seja, por quê? Porque se o texto de Apocalipse diz que João viu a nova Jerusalém e que a nova Jerusalém é a noiva, ora, Jesus possui duas noivas? É a pergunta que a gente se faz. Jesus possui duas noivas, uma nova Jerusalém e a igreja? E o texto de Hebreus nos ajuda
a sistematizar essa questão, dizendo que nós chegamos até a Jerusalém Celestial, a igreja dos primogênitos. Então, aqui nós temos um símbolo do povo de Deus, né? Então, essa cidade aqui simboliza a reunião, né? O congregar do povo de Deus. E o texto vai dizer que nós já chegamos até a Nova Jerusalém Celestial, no momento em que temos o nosso encontro com Cristo, e participaremos da planificação dessa vivência na Jerusalém Celestial na segunda vinda de Jesus. Então, percebam aqui, entre a primeira vinda e a segunda vinda, a história da salvação sendo desenvolvida, sendo revelada a João no livro do Apocalipse. Porque olha como é que termina o texto, cujos nomes estão escritos nos céus, ou seja, os salvos. Então, a gente percebe tudo isso aqui. E mais à frente, nós vamos chegar lá, mas eu já antecipo aqui. Olha só o que diz o texto, verso 9 e 10. Um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas aproximou-se e me disse: venha, e eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Ele me levou em espírito a um lugar alto, a um grande e alto monte, e mostrou-me a cidade santa, a Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Então, aqui a gente não tem dúvida que o texto está apresentando a Nova Jerusalém como sendo a noiva do Cordeiro. E dialogando com o texto de Hebreus, a gente entende que a noiva é a igreja. Então, aqui são símbolos para tratar do povo de Deus redimido. E olha só o que diz lá em Apocalipse 19, de 7 a 8. Um outro texto, né, que também trata da noiva do Cordeiro. Regozijemo-nos, vamos nos alegrar e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se aprontou. E aqui a gente entende como sendo a igreja do Senhor, né? Foi-lhe dado para vestir-se de linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos, ou seja, dos membros da igreja do Cordeiro. Então a gente percebe todo esse diálogo intertextual que nós estamos desenvolvendo até aqui. E nos evangelhos também, outros textos vão apontar a igreja como sendo a noiva do Cordeiro. Um deles, né, existem outros, mas um deles, esse de João, capítulo 3, verso 28 a 30, que diz: vocês mesmos são testemunhas que eu disse. Eu não sou o Cristo, né? João falando, João Batista falando, né? Não João do Apocalipse, João Batista falando. Eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele, né? A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo, né? Esta é a minha alegria que agora se completa, porque Jesus havia se manifestado, né? É necessário que ele cresça, Jesus, o noivo, e que eu diminua, João Batista. Então, falando a respeito do povo, né, que seguia ele, indicando o mesmo como uma noiva e trazendo a figura do Cristo, a figura de Jesus, como sendo o noivo. E existem outros textos que vão tratar do tema. Então, João vê aqui a Nova Jerusalém, vê então essa cidade santa, esse congregar do povo redimido, cujo o número de pessoas que fazem parte desse grupo inclui, né, a igreja do Senhor. Continuando, verso 3 a 4 vai dizer: ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Olha que palavra maravilhosa. Lembremos que João está escrevendo esse texto para os cristãos do primeiro século, que passavam por perseguição, eram presos, exilados, como o próprio João, que se encontrava na ilha de Patmos, martirizados, mortos. E o texto está dizendo para eles perseverarem, porque no final valerá a pena. E traz então essa realidade da Nova Jerusalém, que estabelece uma nova ordem. Uma nova ordem agora, onde lá não há mais tristeza, não há mais morte, não há mais choro, não há mais lágrima, não há mais dor. Só há a presença plenificante do nosso Deus conosco, se estabelecendo como um tabernáculo, né? O tabernáculo é o próprio Deus habitando entre nós, né? E isso é muito pertinente para uma comunidade que estava passando por dificuldade. Assim como no decurso da história,
onde os cristãos também passam por dificuldades, mas trazem sempre esse texto como uma esperança que os revigora, que os anima e que os possibilita continuar a sua peregrinação até a terra prometida. Assim como fala aos nossos corações hoje, em meio a esse momento, né, de pandemia que nós estamos atravessando, a esperança da palavra de Deus nos fortalece. Uma nova realidade. A esperança de um lugar onde já não há mais essa pandemia, não há mais o luto, como muitas pessoas nesse momento estão passando por um momento de luto, por um momento de dor, por um momento de tristeza, e a palavra de Deus vem como esse alento, com essa esperança que nos fortalece para essa nova criação, essa nova realidade, onde a antiga ordem já passou, que começa aqui e agora. Quando entregamos nossas vidas a Jesus, chegamos a Jerusalém Celestes, somos nova criação e já participamos do reinado de Deus, que está entre nós e que se planificará na sua segunda vinda. O texto continua dizendo, a partir do verso 5 ao 8, aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. Esse tema aqui, quando a gente fala, né, a água da vida, a fonte da água da vida. Com certeza, os primeiros ouvintes, os primeiros leitores, têm a sua memória a mesma coisa que você, né, ao ouvir essa palavra, fonte da água da vida. As palavras de Jesus que já prometia isso nos evangelhos, né? Um exemplo, né, de um local onde aparece essa promessa de Jesus é aquela narrativa, né, entre Jesus e a mulher samaritana, quando eles vão pegar a água no poço. Jesus traz, então se apresenta como a água que realmente sacia a sede das pessoas. O vencedor herdará tudo isto. E aqui a gente lembra, quando fala em vencedor, né, do início do Apocalipse, quando então, nas cartas às 7 igrejas, no finalzinho da estrutura de cada uma das cartas, vinha essa palavra profética, né? Ao que vencer, e aí vem ali a promessa. Então a gente percebe aqui o texto do Apocalipse trazendo lá no seu início as promessas e aqui apresentando o cumprimento das mesmas. Então aqui mais uma vez a gente percebe que o texto fala às comunidades do primeiro século, porque as 7 cartas traziam essa promessa, ó, o vencedor, e aqui ele traz, ó, o vencedor, indicando que o texto falava para essas comunidades, assim como continuou falando no curso da história, assim como fala aos nossos corações hoje e continuará falando até a segunda vinda de Jesus. E eu serei seu Deus, e ele será o meu filho. Quando que nós seremos filhos de Deus? Somente no futuro? Mantendo a metodologia que estamos apresentando aqui, nós já somos filhos de Deus, né? Diz lá no Evangelho de João que ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de quê? De serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram da vontade da carne, nem do sangue, mas de Deus. Então, olha só, nós já somos filhos de Deus desde a primeira vinda de Jesus, quando nós cremos em Cristo. E seremos, então, filhos de Deus de forma planificada, né? E ele será meu filho. Então, de forma planificada nessa nova criação que será estabelecida, né? Já e o ainda não, sendo aqui mais uma vez indicado. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será o lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte, a morte espiritual. E aqui nesse conjunto, né, de palavras aqui de caráter negativo, né, nessa lista aqui apresentada, é claro que a intenção da lista não é esgotar, né? Não são somente esses aqui que não... Ele está apresentando, pintando aqui, né, características de pessoas que não seguem o Cordeiro. Então, é claro, então o cara vai falar, não, eu não sou covarde, eu não sou incrédulo, eu não sou depravado e tudo mais, mas eu sou corrupto. Como não está escrito lá em Apocalipse 20 que o corrupto não vai para o lago de enxofre, então eu escapei, porque lá não está escrito. Então, percebam,
A questão aqui não é um literalismo, né, no sentido de que somente aquelas palavras que estão ali. Não, é a ideia, é o símbolo que está sendo aqui apresentado, símbolo que aponta para uma realidade concreta de pessoas avessas ao senhorio do Cordeiro em suas vidas. Então, ele apresenta aqui a segunda morte, que nós já falamos na aula passada, que trata-se da morte espiritual. Após a morte física, a morte corpórea, a morte espiritual. Um dos 7 anjos, que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, aproximou-se e me disse: venha, e eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. E ele me levou no espírito a um grande alto monte e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Já comentei sobre esse versículo, falando sobre a noiva, né? Quem seria a noiva, e estabelecemos como sendo a igreja do Senhor. E olha só que questão interessante, o paralelismo que há entre esse verso e outro verso no próprio livro do Apocalipse. Olha que questão interessante. Capítulo 17, do verso 1 ao 2 e o 18. Um dos 7 anjos, que tinham as 7 taças, aproximou-se e me disse: venha, e eu lhe mostrarei o julgamento. Então, aqui, olha só, de forma negativa, o julgamento da grande prostituta. Então, se agora no Apocalipse 21, esse anjo lhe apresenta a noiva, ou seja, um aspecto positivo dessa figura feminina, lá no capítulo 17 é apresentado a prostituta, ou seja, um contraponto. De um lado está a noiva, do outro lado está a prostituta. Então, João sempre trabalha nessa relação entre um aspecto positivo, o caminho que leva à salvação, e o aspecto negativo, o caminho que leva à perdição. Ele mostrará a prostituta que está assentada sobre muitas águas, com quem os reis da terra se prostituíram. Então, a noiva está guardada para o cordeiro. A prostituta se prostitui com vários reis da terra. Os habitantes da terra se embriagam com o seu vinho da sua prostituição. E a mulher que você viu nessa grande prostituta, nós já comentamos aqui na nossa aula do capítulo 17, que é a grande cidade, que reina sobre os reis da terra, e percebemos que essa grande cidade aqui, tratada por João, era a cidade de Roma. Então, em contraponto à cidade de Roma, a grande prostituta, agora no capítulo 21, nós temos a cidade santa, a Jerusalém, a noiva. Então, a gente nota aqui esse paralelismo, um aspecto negativo lá atrás e de agora um aspecto positivo, chamando os ouvintes dessa palavra a seguirem em direção à Nova Jerusalém, a cidade santa, e sair fora. Sai dela, meu povo, é o que ele vai dizer. Sai fora da cidade que leva as pessoas à perdição, sai fora de Roma. E aqui, é claro, Roma é um símbolo, né, que nós já falamos, daquilo que é contrário à vontade de Deus. Verso 11 em diante vai dizer: ela resplandecia com a glória de Deus, a Nova Jerusalém, e o seu brilho era como de uma joia muito preciosa, como jaspe, clara como cristal. Então ele vai começar a narrar o quão bela, o quão assim lindo, o quão maravilhosa é a cidade santa, esse local que Deus tem preparado para nós. E para tal ele utilizará pedras preciosas, ouro, coisas maravilhosas que nos aguardam quando lá chegarmos. E é claro, tudo isso trata-se de símbolos para mostrar uma realidade concreta de uma habitação maravilhosa que Deus tem preparado para cada um de nós. Tinha uma grande e alta muralha com 12 portas e 12 anjos junto às portas. Nas portas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. Havia 3 portas ao oriente, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao ocidente. A muralha a muralha da cidade tinha 12 fundamentos e neles estavam os nomes dos 12 apóstolos e do Cordeiro. O anjo que falava comigo tinha como medida uma vara feita de ouro para medir a cidade, suas portas e seus muros. A cidade era quadrangular, de comprimento e larguras iguais. Ele mediu a cidade com a vara, tinha 2.200 quilômetros de comprimento. A largura e a altura eram iguais ao comprimento. Ele mediu a muralha e deu 65 metros de espessura, segundo a medida humana que o anjo estava usando. A muralha era feita de jaspe e a cidade de ouro puro, semelhante ao vidro puro. Os fundamentos dos muros da cidade eram ornamentados com toda sorte de pedras preciosas. O primeiro fundamento era ornamentado com jaspe, o segundo com safira, o terceiro com calcedônia, o quarto com esmeralda, o quinto com sardônio, o sexto com sárdio, o sétimo com crisólito e o oitavo com berilo, o nono com topázio, o 10º com crisópraso, o 11º com jacinto e o 12º com
ametista. As 12 portas eram 12 pérolas. Cada porta feita de uma única pérola. A rua principal da cidade era de ouro puro, como vidro transparente. Então, olha só, ele está nos apresentando aqui um lugar maravilhoso, um lugar excelente para alcançarmos, demonstrando que vale a pena permanecermos fiéis ao Cordeiro, perseverarmos em meio às lutas que todos nós passamos. Porque o Cordeiro, além de estar conosco, caminhar conosco, nos ajudar em meio às nossas dificuldades, tem preparado algo melhor para cada um de nós. Não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo, a própria presença do nosso Deus. A cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua candeia. As nações andarão em sua luz, e os reis da terra lhe trarão a sua glória. Suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. A glória e a honra das nações lhe serão trazidas. Nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Ou seja, vale a pena ter o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, para que assim você possa habitar nesse lugar maravilhoso, descrito em Apocalipse 21, a nova Jerusalém celestial. E para isso, basta você entregar a sua vida aos cuidados e ao senhorio de Jesus Cristo, para que você hoje alcance a Jerusalém celeste e, na segunda vinda de Jesus, você possa, de forma planificada, habitar nesse lugar maravilhoso, preparado por Deus. E assim encerramos o nosso estudo bíblico de hoje sobre a Nova Jerusalém. E continuaremos falando sobre a mesma na aula da semana que vem, no capítulo de número 22, quando então o apóstolo João termina de narrar esse lugar maravilhoso preparado por Deus para cada um de nós. E a nossa oração é que cada um de nós, da primeira Igreja Batista no Andaraí, possa vivenciar essa realidade maravilhosa. A gente diz, né, que o Rio de Janeiro é a cidade maravilhosa, mas maravilhosa mesmo é a Nova Jerusalém, vinda da parte de Deus, preparada para cada um de nós, para todo aquele que crê no nome do Senhor Jesus. Tenham todos um bom domingo e fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo.